Eternos, a nova fase de Kieron Gillen já começou a sair aqui no Brasil. E será que vale a pena? Será que é namoro ou será que é amizade? É agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com Eternos. Sim, você viu o filme dos Eternos, você não sabe se você gostou, você não tem certeza quem são aqueles personagens e você nunca leu nada deles. Tem que ser dita a verdade, né? Você não leu, você não sabe, e eu também não sabia. E eu também tinha lido pouco, então foda-se, né? Vamos falar agora de Eternos, essa nossa nova fase. Saiu encadernado aqui no Brasil faz um tempinho já. Só que assim, parece que foi meio abandonado, mas na verdade é porque tá demorando muito pra sair lá fora. Então nós vamos falar sobre essa fase que, inclusive, vai acarretar, vai culminar numa grande, nova mega saga, grande crossover da Marvel, que vai chegar aí na sequência. Então você tem que ler Eternos, se você quer acompanhar essa mega saga aí, que depois eu vou falar o que é, tá? Mas enfim, vamos falar sobre Eternos, esse primeiro encadernado, chamado Só a Morte é Eterna, começando pela sinopse. Por milhões de anos, uma centena de Eternos caminharam sobre a Terra, protegendo secretamente a humanidade. Sem eles, seríamos todos ração para os demoníacos deviantes. E a guerra sem fim entre essas raças ecoa em nossos mitos e pesadelos, porém agora os Eternos enfrentarão algo novo para eles, a mudança. Conseguirá essa poderosa espécie sobreviver às suas descobertas? E isso aqui é Eternals, que começou a sair em 2021, tá? De março a setembro de 2021. Esse primeiro encadernado vai de 1 a 6, tá? Escrito pelo Kieron Gillen, com arte do fabuloso, fantástico, lindo, maravilhoso Esad Ribic. São 152 páginas, capa cartão, R$ 31,90. A precinho do capa cartão, cara, é um encadernadinho aí, sincero, é um encadernadinho que você deveria ler, tá? Vamos lá, o que é, né? Eu nunca li os Eternos, eu vou entender isso aí, sim, você vai. Primeiramente, o Kieron Gillen, ele consegue nos dar uma repassada naquilo que tem de importante dentro de Eternos, explicando como que eles funcionam. Você viu o filme? Se você não viu o filme, não tem problema. Mas se você viu o filme, você já sabe um pouquinho dos Eternos aí, vocês sabem qual que é a moral por trás deles, né? E aqui não é um spoiler, talvez seja um spoiler, mas foda-se, eles são meio que um robô, né? Eles são um bicho aí artificial que quando morre, ressuscita. E daí, aqui nesse quadrinho vai explicar como é que funciona isso aí. Eles são ligados aí, eles têm uma máquina, e agora vocês vão dizer, talvez tenha gente que entenda mais de Eternos, talvez vai me corrigir, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas tem uma máquina que eles utilizam ali para se ressuscitarem, para se teletransportarem por aí, que essa máquina ela está ligada ao planeta Terra. Essa máquina, quando que ela está em bom funcionamento, tá tudo ok, se ela tem problema, vai dar um problema no planeta inteiro. Tá? E isso é um ponto bem específico e bem importante aqui nesse primeiro arco aqui, tá bom? Bom, nós temos ali aqueles personagens que mais ou menos ali apareceram no filme, tá? Praticamente todos eles estão aqui. Tem alguns outros aí também, tá? Mas a história aqui, na verdade, ela gira em torno de... Eles ressuscitaram depois de algum tempo aí, né? Então eles estão zerados. O Eterno Primordial, que é o primeiro ali, o líder, dá pra dizer assim, ele é assassinado e daí os outros Eternos vão procurar quem que foi que matou o líder. Daí nós temos ali o Ikaris, nós temos a Cersei, o Druig, aquela galera ali, a Athena, sabe? A Sprite. Bom, então o grupo dos Eternos passa a procurar, vai atrás desse assassino e descobrir quem que é, porque ele se utilizou do teletransporte dos Eternos. Então, basicamente esse teletransporte, ele é feito para só funcionar com os Eternos, então provavelmente foi um Eterno que fez isso. Daí vai se desenrolar, vai se buscar quem foi que o assassino. Daí agora, um spoilerzinho, mas é um spoilerzinho muito do mequetrefe, é o Thanos, né? O Thanos, ele é um filho dos Eternos, ele é filho de um casal de Eternos,
Daí vai mostrar também a história dele e vai deixar claro o porquê que ele tá indo atrás dos Eternos, porque que ele quer matar os Eternos, vamos dizer assim. E no desenrolar da história, ainda por cima, a máquina essa daí deles começa a dar defeito, começa a dar problema, e provavelmente ela dando problema, ela parando de funcionar, a Terra vai acabar também, né? Vai dar um apocalipse também. Então o que acontece? Eles estão tentando achar quem que é o traidor dos Eternos. Em paralelo, eles precisam consertar a máquina e achar o Thanos. Então eles têm várias missões aí para fazer. O grupo dos Eternos ele é um pouco grande, né? Assim como nos cinemas aí. Mas aqui ele também tem praticamente os mesmos personagens aí. Tem um a mais, um a menos aí. Mas enfim, nós temos essa grande história dos Eternos. E principalmente o importante é que dá para entender tudo que tá acontecendo nos Eternos, dá pra entender a moral deles, dá pra entender o porquê que eles fazem o que eles fazem, quem que eles são, tudo mais. Porque o Kieron Gillen, ele encarnou o Jonathan Hickman aqui nessa história. Sim, aqui tem gráfico, e aqui é o gráfico, não é o gráfico que não serve pra nada, é o gráfico que ele explica assim, ó, tal Eterno vive em tal lugar, tal outro grupo de Eternos vive em tal lugar, esse grupo de Eternos aqui ele foi expulso por tal coisa, esses aqui a máquina faz isso porque tal disso daqui, enfim, tem toda a explicação que é necessária, dá pra dizer assim que é necessário para entender Eternos, porque é um negocinho um pouquinho complicado, mas o Kieron Gillen dá um jeito de explicar tudo isso e faz muito bem. Cara, assim, quando começa a história, parece meio difícil entender, tem assim um negócio que fica conversando contigo ali que tu não entende quem que é, daí depois tu vai ver que aqueles negocinho, balãozinho preto, é a máquina que tá falando, e daí vai andando, conhece mais os personagens, acho que é bem importante assim, eu nunca vi esses personagens em outros lugares, não sei se eu vou gostar deles. Cara, é interessante, é bem bom, eu gostei bastante, tá? A arte é do Esad Ribic. Bom, pra mim falar do Esad Ribic acho que é meio complicado até, porque se for ver, pra mim ele é hoje, dos que estão aí desenhando atualmente, pra mim ele é no mínimo top 3, tá? Eu adoro a arte dele assim, desse jeito que ele pinta aí, é tudo muito lindo, muito legal, sou fãzaço, mandou muito bem aqui dentro. Também é uma grande fase, assim como ele fez lá no Thor, lá no começo com o Jason Aaron, que ele desenhou demais e isso tomou a história pra ele. Acho que aqui dentro em Eternos também tem isso, ele desenha muito bem e tudo fica bem mais legal no traço dele, tudo desenhado aí. Parece que um quadrinho se torna mais épico quando que é desenhado pelo Esad Ribic, e aqui novamente ele fez isso e tá muito lindo, eu adoro a arte dele e sempre vou pagar pau pra ele porque ele é demais. E o roteiro é muito bom, então não tem como ter um casamento melhor. Isso aqui é o primeiro arco, mas depois nós temos mais 6 outras histórias e mais 3 especiais, se não me engano, dentro de Eternos, tá? Escrito por essa mesma equipe. Por que não saiu mais aqui no Brasil? Porque lá fora também não saiu mais encadernado. Então o pessoal aqui, a Panini, tá esperando sair encadernado lá fora para poder publicar aqui. É assim que funciona para todos os materiais que saem encadernados aqui no Brasil. Mas enfim, terminando lá na edição 12, né? Porque daí nós temos ali então 6 edições mais esses especiais. Na edição 12 termina e daí tem o dia do julgamento. Acho que é assim que vai ser tratado, não sei como é que vai ser traduzido, mas enfim. Essa grande saga que vai vir aí na sequência, esse crossover, ele vai botar os Eternos contra os Vingadores, contra os X-Men. Por quê? Os Eternos não morrem, os Vingadores estão em posse de um Celestial, né? Vocês sabem aí, quem que já leu aquela bosta lá do Jason Aaron, tem um Celestial lá com eles. E por último, os X-Men, lá com o Krakoa, eles também não morrem mais. Eles têm como se ressuscitar e tudo mais. Enfim, vai dar uma briga entre esses 3 grupos. E os Eternos é um grupo gigantesco, os Vingadores tem um monte de gente que fica do lado deles. E X-Men também é uma gigante, a população mutante que tem lá em Krakoa. Então tem tudo pra ser uma grande mega saga que tá chegando lá, né? Tá chegando lá nos Estados Unidos, né? Mas daqui 2 anos, quem sabe chega aqui no Brasil. E é uma grande fase, assim, eu boto fé que esse crossover vai ser demais, eu acho que tem tudo pra ser, ao menos, né? E, assim, os Eternos do Kieron Gillen tá bem legal. Tomara que saia logo o próximo encadernado, tomara que chegamos ali, enfim, nessa grande fase aí, nesse grande crossover.
Acho que pode demorar um pouco, né? Por causa que, enfim, até se sincronizar todas as séries. E Eternos teve muito atraso também lá quando que saiu lá fora. Enfim, tomara que chegue logo aqui o próximo encadernado. Tomara que venha logo esse crossover, porque ele tem tudo para ser um baita crossover, uma baita mega saga da Marvel e que torcemos que não seja que nem Império e sei lá o que, umas sagas que ninguém mais lembra porque foi uma porcaria. E se você bota fé, se você quer mais sobre os Eternos, comente. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever. Se inscreve aqui no Gibizinho. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau!